No último vídeo, nós trouxemos as nossas primeiras impressões sobre Absolute Batman. O João comentou, inclusive, que era uma história bem introdutória para quem está começando a ler HQ, assim como eu. Confesso que eu sempre tive um pouquinho de preguiça de ler HQ de super-herói, eu sou um pouquinho mais do mangá, sou uma leitora mais frequente de mangá, e hoje a gente resolveu trazer algumas dicas para quem está começando e não sabe por onde. Porque todo mundo foi iniciante um dia, né, Gabi? Exatamente. Todo mundo não sabia por onde começar e, de repente, quis se introduzir nesse mundo das histórias em quadrinhos, por algum interesse que fosse, e deu o seu jeito, né? Deu os seus pulos. Alguns por influência, outros não, né? Exatamente, no meu caso foi por influência do João. Antes disso eu já lia mangá, mas acho que eu nunca li HQ de super-herói de fato. Eu acho que você não tinha nada antes da gente começar a morar junto, né, de fato, né? Acho que você só tinha mangá, na verdade. Isso, eu só tinha mangá. E a Gabi que me trouxe também o hábito de ler mangá, né? Que também é uma boa porta de entrada para quem está começando a ler história em quadrinho, né? Porque é difícil começar a ler de fato. Realmente tem certos impeditivos ali, principalmente super-herói, porque quando você vai ver, eu até comentei no vídeo passado, as numerações elas estão lá em cima, sabe? Os heróis já estão caminhando há muito tempo e você nunca sabe por onde se inserir, né? No meu caso, eu sempre tive um pouco perdida de como começar, por onde começar, justamente por isso, porque querendo ou não, as histórias de super-heróis, elas têm diversos universos, diversas histórias diferentes, algumas são canônicas, outras não, e eu acho que isso sempre foi uma dificuldade para mim de pegar uma história que de fato me interessasse sem precisar ler 500 outras primeiro. Eu acho que isso é uma dificuldade para muita gente atualmente, assim, que tem esse interesse e até mesmo quem já está inserido na leitura de quadrinhos de fato, assim. Você descobrir o que é cânone e o que não é, né? Porque toda hora as editoras estão se renovando, estão trazendo material novo e é uma fase que você tá gostando de acompanhar, mas já passou, eles já mudaram alguma coisa. Fora que em alguns momentos tudo que era cânone, daqui a pouco já não é mais, né? Perfeito. E é por isso que eu acho que é importante a gente trazer essas dicas aqui para como as pessoas conseguem entender um pouco melhor disso, né? Então, principalmente, eu acho que a gente tem uma certa dificuldade em começar a ler HQ atualmente porque, pelo menos na cidade que a gente mora, né, Gabi, não existem mais bancas de jornal. Antigamente, pelo menos na minha época, quando eu comecei a ler, a gente ia na banca, via a revista ali que pela capa chamava mais atenção e escolhia ela. De repente, às vezes, estava no número 85 já, mas a gente era criança, né, então a gente entrava na banca, via essa revista 85 e falava, vou levar porque a capa é bonita, que eu gosto do Homem-Aranha que tá na capa, eu vou levar. Mas hoje a gente não tem isso, né? Hoje a gente depende muito mais de procurar na internet. Acho que a gente depende muito de livraria, só que ultimamente aqui na nossa cidade as livrarias até estão com um acervo muito maior de mangá do que HQ de super-herói em si. Não sei se tu viu, Gabi, mas o mangá ele tá bem alta no Brasil. Nunca se vendeu, saiu até reportagem na TV sobre mangá, nunca se vendeu tanto mangá Sério? quanto Não agora. sabia. O mangá ele tá disparando de venda aqui no Brasil. E realmente as histórias em quadrinhos estão ficando um pouquinho mais nichadas para quem gosta disso, né? Mas de fato, pela falta das bancas, isso torna um certo impeditivo, porque você não tem mais aquelas HQs mais baratas para você comprar, né? O que restou hoje foi sebo, né? Sebo pra gente ir atrás, garimpar coisas mais antigas, mas o sebo é mais ainda do que as bancas, é você chegar lá e a numeração é extremamente aleatória para começar, né? Isso aí. E até em livraria, por mais que tenha ali alguns volumes de mangá, você dificilmente vai encontrar as coleções completas, fora que o valor é um pouquinho superfaturado também, né? Também. Então, basicamente, hoje a gente tem mais onde encontrar na Amazon, né? Em sites das próprias editoras também. Mas quando a gente viaja, visita outras cidades, a gente também costuma visitar algumas comic shops e sempre traz alguma coisa de volta. No meu caso, eu nunca comecei a ler HQ de super-herói pelo motivo de ter muitos universos do mesmo herói. Isso acaba sendo um empecilho porque a gente fica naquela escolha de qual história eu vou ler primeiro, né? Qual seria mais ideal e acaba que nunca começa de fato, fica ali nessa escolha. Perfeito. Eu acho que aí a gente já pode emendar para a primeira dica, que é você eleger um herói que você gosta mais, né? Aquele que te chama mais atenção, para você começar a procurar histórias desse herói. Então, de repente você gosta do Homem-Aranha, que tá bem alto agora por causa dos jogos de PS4 e PS5, né? Então, muitas vezes a pessoa pode vir dessa outra mídia
e querer se interessar em saber mais sobre o herói, em saber mais sobre o que ele faz nos quadrinhos, como ele surgiu. Então, uma boa ideia é você eleger o herói que você acha mais interessante e procurar histórias dele. Procurando as histórias, é ideal que você busque por números 1, né? Eu acho que essa é a dica básica, assim, que a maioria das pessoas vai recomendar, é que você procure uma história que seja número 1 desse herói para começar. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes a história número 1 que está na capa, né, que vem escrito, ela não é uma número 1 de fato. Às vezes ela é só o início de um arco, o que também não é problema nenhum. Eu não sabia disso. Então, se eu procurasse o número 1 de alguma história, eu talvez já não me desse muito bem. Exato, mas muitas vezes no verso ali tá escrito qual que é a edição original lá no norte-americana. Então você sabe se ela é número 1 de fato ou se ela não é. Mas é uma boa forma de se começar, mesmo que não seja uma número 1 de fato, porque é o início de uma saga, ou o início de um arco desse herói. Então, às vezes, esse arco, como ele está se iniciando, você pode pegar a partir dali, que ele vai fazer sentido mais pra frente. Mas essas editoras, como a Marvel e a DC, elas lançam muita coisa, um volume muito grande, né? E muita coisa também é questionável, assim, então para você pegar e ler e às vezes desgostar de primeira é uma chance muito grande, fácil. É muito fácil. Então talvez não começar assim por super-heróis da Marvel e da DC seja um bom caminho, você pode pegar algumas histórias que sejam mais fechadas, né? Eu acredito que para ler mangá já é um pouquinho mais fácil porque as histórias já têm início, meio e fim, são histórias fechadas mesmo. O número 1 de um mangá sempre vai ser o número 1 daquela história, né? Não vai ter vários número 1s, por exemplo, teve vários números 1s do Batman de cada arco, vários número 1 de arcos do Homem-Aranha. Então, no mangá, você consegue se situar que se você buscar pelo número 1 daquela obra, vai ser exatamente por ali que você vai começar. Isso. No mangá a gente até tem, né, histórias adicionais, né? Mas, geralmente, a história principal, de fato, começa ali no volume 1. Então, mangá também é uma excelente porta de entrada para ler histórias em quadrinhos, né, Gabi? Até porque mangá tem de tudo que é gênero, né? Você tem mangá de esporte, mangá de culinária, mangá de luta, mangá de ninja. Tem muita coisa mesmo, então acho que com certeza tu consegue achar uma história que te chame a atenção. Então eu acho que uma outra dica é você eleger um gênero que você goste, né? E procurar sobre esse gênero também, talvez em mangá. Por exemplo, você gosta de cozinhar e tem mangá de culinária, né? Uma pessoa que gosta muito de assistir MasterChef, ela pode ir atrás de mangá de culinária para começar a ler histórias em quadrinhos também, né? Só algumas pessoas podem estranhar um pouco o sentido de leitura do mangá, né? Eu que já tô um pouquinho mais acostumada a ler mais mangá, esses dias eu tava lendo Absolute Batman, eu tava lendo ao contrário, inclusive, né? É porque o mangá, ele se lê no sentido oriental, né? Então ele vem da direita para a esquerda e os balões também, tem isso também. Então é uma coisa que você se adapta fácil, né? Mas acho que de início ali, para você pegar o ritmo... Pode confundir um pouquinho, Pode confundir um pouquinho, mas nada que assim, você lê uma história, as próximas você já tá totalmente habituado, né? Inclusive, a dica que eu posso dar na questão de iniciar a ler mangá, se você não sabe que tem uma escolha ainda, tá um pouco indeciso, o que eu posso indicar são as histórias do Junji Ito. São um compilado de histórias em uma edição e são bem curtinhas. Elas são histórias rápidas e com pouco texto. Vale dizer que o Junji Ito, ele publica mangás de terror, então se for ler ele já traz alguns temas um pouquinho mais grotescos, assim, né, dentro da história, mas são histórias curtas e rápidas que você consegue ler, principalmente se você não está habituado com leitura, né, com ler bastante texto. Então, se você lê pouca coisa ali e você consegue terminar, por exemplo, um mangá, você já se sente um pouco melhor, né? Uma conquista você terminar uma história. Isso. E algumas histórias são bem curtinhas mesmo, questão de 10 a 15 páginas ali, tu consegue terminar. Inclusive, a própria editora Pipoca e Nanquim é uma boa alternativa para você buscar histórias para começar. Claro que eles publicam histórias um pouquinho mais densas, por exemplo, uma que eu tenho aqui é o Eternauta, que não é uma história em quadrinho de super-herói, né, Gabi? É uma história onde a gente vai ter, né, os seus protagonistas, mas é uma história que não vai trazer uma cronologia tão ampla para você entender. Talvez não seja o mais aconselhado para se iniciar, porque aí já entra na questão de que é uma história com bastante texto, mas é uma editora que vai trazer bastante opções no catálogo dela para você iniciar. E vão ter opções, né, como, por exemplo, o Chaboté, que eles publicam, que é um autor francês.
chega a ter um quadrinho que é totalmente mudo, ele não tem fala, né? Ele é contado totalmente através do desenho. Então você consegue buscar opções, né, dentro dessa editora para estar iniciando também, né? E vale se atentar também que algumas edições que, por exemplo, não são de super-heróis, elas são publicadas em formatos diferentes. Tipo aqui no Eternauta, o formato ele é horizontal. Então é bem incomum. Então você também vai encontrar outros formatos no mercado para ler, né? Por exemplo, o mangá ele é no sentido oriental, né, da direita para a esquerda. E o Eternauta aqui é um quadrinho totalmente atípico na horizontal. Então é importante você se atentar nos formatos diferentes também. Mas agora, se você realmente quer começar a ler super-herói de cara, o que é mais interessante é você buscar por histórias fechadas desse personagem, caso você não ache os números 1 disponíveis no momento, né? Muitas vezes o número 1 ele esgota rápido. É uma edição que as pessoas querem começar, então ele se esgota. Então vale você procurar por encadernados fechados, com histórias fechadas desses personagens, né? Por exemplo, aqui a gente tem um compilado de histórias da Arlequina, que fez bastante sucesso uns anos atrás, né? Então vale você comprar aqui um encadernado fechado que vão ter várias histórias que você não necessariamente precisa saber de alguma coisa anterior sobre a Arlequina, que você vai compreender 100% daquilo que está acontecendo ali. Mesma coisa de, por exemplo, histórias do Batman que a gente tem aqui. A gente até recomendou no vídeo passado o Batman ano 1. E, curiosamente tem um 1 na capa, né? Mas não por edição, mas sim porque é uma história que se começa no primeiro ano, então... É uma história única também, É uma né? história única. Justamente isso, a gente procurar por histórias únicas. Mesma coisa aqui também da Piada Mortal, que a gente conta a origem do Coringa, que ela não é exatamente cânone, mas é a origem mais aceita. Então, esses encadernados de capa dura que eles fazem, normalmente costumam a ter histórias mais fechadas dos personagens, né? Por exemplo, a Piada Mortal não é nenhum número 1, mas é uma história que você compreende 100% ali de começo, meio e fim, né? É uma história que também é bem curtinha, então vale também o início por essas histórias. Inclusive, tu tinha comentado que às vezes lançam algumas edições definitivas que são um compilado de várias histórias e tem início, meio e fim. Perfeito. Até tem outro caso aqui, que é, por exemplo, o Batman Longo Dia das Bruxas. Tô tirando todas as HQs aqui de trás, que é o Batman Longo Dia das Bruxas e ele tá escrito edição definitiva. Por quê? Porque aqui ele vai compilar tudo que foi publicado dentro desse arco. Então é uma edição teoricamente de luxo, né, com esse arco inteiro fechado. Então, tudo que você encontrar com edição definitiva pode ser um bom início. Agora, na verdade, tem algumas edições definitivas no mercado, mas acho que a Panini está chamando de edição absoluta, que é para ser uma edição um pouco mais acima até do que a edição definitiva. E aí ela vai trazer, além daquele arco todo ali do personagem que está sendo mostrado dentro da história, ele vai trazer mais, às vezes, algumas histórias sobre esse personagem, histórias isoladas, assim. Então, né, são boas edições para se iniciar, essas definitivas e absolutas. Até a Panini trouxe um tempo atrás, que agora eu acho que não está mais disponível, essas outras edições aqui, se você puder pegar para mim, Gabi, pode ser qualquer uma delas. Essas edições aqui que eram a Lendas do Universo DC, essa daqui no caso é Lendas do Homem de Aço. Aqui, por exemplo, você tem uma certa numeração de número 1, número 2, né? Porque era a coleção a ser seguida, mas as histórias, principalmente as mais antigas e que são colocadas aqui, elas são histórias fechadas. São historinhas que, também como você comentou das histórias do Junji Ito, elas são histórias que você consegue matar em questão de 20 páginas, assim. Muito antigamente nessas histórias de super-heróis cada revistinha era uma historinha que começava e terminava ali mesmo. Então era muito fácil ir na banca e você conseguir encontrar uma história. Agora eu acho que não está mais disponível, mas a Panini tem trazido algumas edições que ela está chamando de DC de bolso, que traz, por exemplo, uma HQ que você leu, que é a do Entre a Força e o Martelo, do Superman aqui mesmo. Sim. Ela está trazendo num formatinho um pouquinho menor, um formato um pouco mais acessível também para o público. Então também serve como uma história para se iniciar. Eu acho que outra dica que pode ser bem relevante é que ao invés de você comprar, às vezes, coleções completas para já começar a ler todos os dias, é escolher ali uma historinha e ler aos poucos para ver se você de fato vai, né, ter afinidade com aquela história para então continuar. Porque às vezes a gente compra coleções completas, acaba ali achando a história, a história
tenebrosa e não tem vontade de continuar. Então isso acaba conflitando em ter gasto, infelizmente, dinheiro e não ter valido a pena. Isso, né? E ainda mais hoje que tudo anda tão caro, principalmente questão de livro, né? Então é importante que você leia sem pressa, sem querer comprar todas as edições de uma vez, sem querer encher a sua prateleira, a sua estante de uma vez, né? As coisas elas vão acontecer aos poucos conforme você for se interessando, né? Tem uma HQ aqui que tu falou que é do Deadpool. Essa HQ, ela tem continuidade ou não? Não, essa HQ era uma HQ que eu detesto, inclusive. Na verdade, fizeram uma segunda história dela, que é Deadpool Massacra o Universo Marvel, e depois fizeram Deadpool Massacra o Universo Marvel de novo. Só que assim, é uma história tão tenebrosa, assim, que na verdade eu vendi ela. Não sei se tu... Tem tanta coisa aqui que provavelmente tu não notou, mas eu vendi ela porque eu não aguentava mais. E é justamente por isso, você compra essa primeira pra ver se você vai gostar da história desse personagem, e aí você começa a comprar outras coisas deles. Ou você pode ir pelo autor também, né? Por exemplo, mais cedo a Gabi comentou do Junji Ito, então às vezes você vai atrás de outras histórias do Junji Ito também que possam te interessar, né? A mesma coisa ali com os quadrinhos de super-heróis, você pode ir atrás das histórias do Chris Claremont, do Grant Morrison, que era justamente o que a Panini estava trazendo ali com as lendas do universo de si que era separado por autor. Então, também se atentar no autor é uma boa, porque quando você nota que você está gostando das histórias desse autor, às vezes vale a pena você ler mais coisas dele, porque às vezes você gosta do estilo de escrita dele, né? E quando porventura esse autor sair da saga desse herói que você está acompanhando, talvez seja um bom momento para você só parar de ler essa saga e começar a colecionar outra coisa ou ir atrás de uma outra história para você ler, né? Se você já comprou algum volume e sentiu que tá ali na metade de alguma história, de algum arco que já vem acontecendo antes, nada impede também que você procure o que estava acontecendo na internet. Hoje, com a internet, a gente tem uma facilidade de acesso muito maior. Isso, perfeito. Então, se a pessoa ficar moscando um pouquinho na história, ela também pode buscar ali na internet referências, né, do que aconteceram antes, que ela já vai estar por dentro de tudo, né? Na internet a gente já tem diversas informações. Ou, de repente, esse arco que você está lendo agora faz referências a outras histórias, também é muito fácil, né, de descobrir de onde vem ou o que estava acontecendo. Então, para você que quer iniciar a leitura de história em quadrinhos, visita aí as comic shops ou as bancas da sua cidade. Perfeito, é muito importante fortalecer o comércio local, mas se você for comprar na internet e resolver comprar na Amazon, compre pelos nossos links aqui, que ajuda bastante a gente aqui no canal a continuar trazendo mais vídeos aqui para vocês. Então é isso, essas foram as nossas dicas de como começar a ler histórias em quadrinhos em 2026. A gente sabe que o momento não tá tão bom assim por conta dos preços, mas a gente vai deixar algumas sugestões aqui nos comentários com preço bem acessível para você iniciar. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve. Valeu! Valeu.